Fala, coração! Aula 36 de literatura para o canal Escolha Educação. Lista de leitura obrigatória do vestibular Unicamp. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo já começa pelo exemplo de vida, né? Nascida em 1946 numa favela de Belo Horizonte. Ela vai conciliar os estudos com o trabalho, né, de empregada doméstica. Assim fazendo, hoje, né, ela já tem na vida acadêmica mestrado em literatura brasileira, literatura comparada. Beleza, coração? Então, né, serve de exemplo aí para muita gente. O que eu vou ler agora, tá no prefácio do livro Olhos d'Água, publicado em 2014. Coração, é esse o ponto de partida nosso aqui. O livro tem um problema, né? São 15 contos, são 15 histórias curtas. E aí é óbvio, né? Não dá para você memorizar ou querer memorizar personagem, enredo de 15 histórias diferentes. Num vestibular que tem outros 8 livros, com também, né, livros de contos, poemas, etc. Tá? Então o que a gente precisa perceber aqui? Quais são as características da autora nessa obra? Beleza? E aí esse prefácio já vai dizer pra gente muita coisa. Prefácio escrito por Heloísa Toller Gomes, com o título, né, tirado da obra, né, da Conceição Evaristo. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Então vamos lá. Conceição ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira. Isso é para todas as histórias. Tranquilo? Sempre. Isso aí não vamos discutir mais. Ela vai abordar, sim, a vida dessa população afro-brasileira. Tá? Abordando sem meias palavras, pobreza e violência urbana. Então são os temas recorrentes. Pobreza em muitas das histórias, violência urbana em outras delas. Tá? Na verdade, essa mulher de muitas faces é emblemática de milhões de brasileiras. Então a perspectiva feminina, o ponto de vista feminino está sendo destacado aqui, né? Na sociedade de exclusões que é a nossa. Os contos assim, agora, coração, equilibram-se entre a afirmação e a negação, entre a denúncia e a celebração da vida, entre o nascimento e a morte. Então vamos lá, né? Por um lado, ela vai mostrar a dura realidade. Então é sim uma literatura de denúncia, mostrando os problemas. Então, a negação da vida. Por outro lado, ela sempre vai fazer questão de destacar o quê? A esperança, a afirmação, o empoderamento. Foi alguém que na própria lição de vida, né, que está passando para todo mundo, ela não, né, se conformou, ou ela não se limitou, né, aos problemas sociais. Ela lutou, ela reivindicou, ela foi além, ela buscou, e ela vai mostrar isso naquilo que escreve. Beleza? Então sempre a gente vai ficar aqui partindo deste prefácio e dessas características que eu destaquei, tá bom? Para facilitar um pouquinho, né, didaticamente falando, aqui eu coloquei o título dos 15 contos. Eu não vou ter condições, né, neste vídeo, de analisar, interpretar todos eles com a mesma minúcia. Vou escolher alguns, beleza? Mas aqui eu coloquei Olhos d'Água, que é o primeiro. Vai trabalhar a pobreza e vai trabalhar principalmente essa ideia da ancestralidade. Se a pobreza está no lado da negação, essa ancestralidade aqui vai ser sim, né, a afirmação, o empoderamento que ela vai, né, colocar nas suas obras. Ana da Venga, violência urbana. Do Zuquerença, reinventar a vida, a ancestralidade. Veja, eu estou colocando a mesma cor para você perceber.
tá? Que isso vai se repetindo ao longo das várias histórias, tá? Maria, violência urbana. Quantos filhos Natalina teve? Violência também, só que aqui a violência sexual. Beijo na face. Tem violência sexual, que é machismo, mas por outro lado tem a sororidade. Tudo bem? Uma mulher encontrando apoio em outra mulher. Luamanda vai discutir amor e sexualidade na perspectiva feminina. Você vai perceber ali na mesma cor os amores de Quimbá, amor e sexualidade na perspectiva masculina, que é menos comum na obra dela. Tá? O Coopercida é um conto único ali que vai abordar o quê? A vida urbana, o cotidiano agitado das grandes cidades. Então o sentimento de urgência por um lado e a necessidade de pausa por outro. Tá? 3 histórias seguidas vão abordar a infância abandonada, menores abandonados, a violência urbana contra esses menores. Crianças, né? Então Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, de lixão e Lumbiá. São 3 histórias que vão abordar esse mesmo tema, tá? Eiardoca, pobreza, abandono. A gente combinamos de não morrer, na minha modesta opinião, é o melhor dos 15, tá? De novo a violência urbana. E o último ali, Aiolua, a alegria de nosso povo, para fechar bem para cima, né? A questão da esperança que vai estar aí de novo, tá bom? Então aqui eu estou deixando para vocês, né? Vocês podem pausar isso à vontade. Vocês têm aí os temas presentes, tá? Nos 15 contos, das 15 histórias. Quando eu coloco esse destaque no título, é porque eu vou ler tudo, tá bom? Fiz isso com alguns para a gente poder entender a linguagem dela, a característica, né, literária e linguística também, estilística, da autora Conceição Evaristo. Olhos d'Água é o que dá título ao livro. Então, óbvio, né? É um conto extremamente importante. De que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Eu sabia desde aquela época que a mãe, olha agora, tá destacado aí, tá? Eu fiz isso em todos. Vocês vão ter aqui trechos selecionados dos 15 contos, tá bom? E eu sempre coloco ali também, né, o negrito, o realce, para perceber aquelas características que se repetem. Tá? A mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. A fome é a negação, é a denúncia dos problemas sociais, mas por outro lado, a capacidade de inventar jogos para distrair a fome. É a afirmação, é a luta, é a resistência. Então ela vai sempre mostrar esses dois lados, tá? E a nossa fome se distraía. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Balbuciava rezas a Santa Bárbara, tremendo que o nosso frágil barraco, a vida na favela, na comunidade, desabasse sobre nós. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Olha o título do conto, olha o título do livro. São olhos d'água. Sorri molhado, chovia, chorava. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. E também, já naquela época, eu, seguindo, olha a ancestralidade, a tradição deixada pela minha mãe. Entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África estão a abordar a vida da população afro-brasileira. É o que ela vai fazer na obra como um todo. Tá? Desde a África vinham arando a terra. Recentemente aí eu publiquei uma aula sobre o livro Torto Arado. Itamar Vieira Júnior, escritor contemporâneo. Estamos falando de escritores vivos. Beleza, coração?
Então aqui, né? Olha o ponto de contato. Arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Lembrei imediatamente da dona Bibiana e da dona Belonísia, as irmãs protagonistas do Torto Arado. E foi então que resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria, feliz. Mas eram tantas lágrimas, e só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Vai passando de geração para geração. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. Essa ideia vai aparecer em outras histórias. Guarda isso. Beleza? Tá? Os olhos de uma se tornando espelho dos olhos da outra. Enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Então, os olhos d'água, da vó, da mãe, da filha, de geração para geração. Olhos d'água, porque vão o tempo todo, né? Sorrir e chorar. Tá? É o sorrindo molhado ali que aparece no texto. Então, belíssimo texto. O tempo todo a gente vai perceber, né? Ela mistura gênero narrativo e gênero lírico. Gênero narrativo, porque tem história, tem personagem, mas muitas vezes é mais importante o que? O sentimento que ela provoca. O sentimento que ela expressa e o sentimento que ela provoca. Então, o tempo todo, né? Misturando gêneros narrativo e lírico. Tá bom? Ana da Venga, violência urbana. Você vai perceber a personagem aqui, né? Ana, ela vai ser a mulher do traficante, a mulher do dono do morro. E aí é lógico, ela tem que lidar com a violência urbana o tempo todo. Ela é vítima dessa violência. E aí eu destaquei ali para você perceber, ó, gozo, pranto. De novo, né? É prazer e dor. Então sempre misturados. E ela, olha ali embaixo também em negrito, tão viciada na dor, fizera dos momentos que antecederam a alegria maior um profundo sofrimento. Então sofrimento e alegria o tempo todo ali misturados na vida dessas personagens. Tá? Nesse conto terceiro, Duzu Querença, eu vou ler só o que está em destaque, tá bom? Duzu é a avó, Querença é a neta. Então, de novo, a gente vai ter aquela ideia da ancestralidade. Belezinha? E a menina Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já tinham ido. As pernas doíam, mas possuía asas para voar. Sempre, coração, a dualidade. Duzu estava feliz, havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor, e foi se misturando às roupas do varal que ela ganhara asas, e assim viajava, voava, distanciando-se o mais possível do real. Duzu continuava, olha agora, coração, enfeitando a vida. Lembrou daquela mãe? Lá da primeira, né, história do Olhos d'Água, é a mesma ideia. Tá? A vida é dura, mas, né, apesar dos pesares, elas enfeitam a vida. O dia do desfile chegou e aqui surge a ideia do carnaval. Tudo bem, coração? E foi no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos dias, que ela, Querença, haveria de sempre umedecer seus sonhos, olhos d'água, umedecer sonhos, para que eles florescessem e se cumprissem, vivos e reais. Era preciso reinventar a vida. A vida só é possível reinventada, já escreveu a Clarice Lispector. Encontrar novos caminhos, não sabia ainda como. Olha o que faz a neta Querença.
Estava estudando. Escolha a educação, coração. Pela educação você consegue superar muitas vezes, né, a sua condição, a sua origem. Beleza? É o melhor caminho, apesar de não ser um caminho fácil. Tá? Estava estudando, ensinava as crianças menores da favela, participava do grupo de jovens da Associação de Moradores e do Grêmio da escola, extremamente ativa, participativa, lutando, resistindo. Intuía que tudo era muito pouco, a luta devia ser maior ainda. Querência olhou novamente o corpo magro e a fantasia da avó. Desviou o olhar e entre lágrimas contemplou a rua. Mistérios coloridos, cacos de vidro, lixo talvez, brilhavam no chão. Tá? Então é o luxo e o lixo. Tá? Ou o luxo que vem do lixo. É bem essa ideia, né? A miséria, a pobreza, a fome, as dificuldades, a violência urbana, mas sempre do outro lado a necessidade de enfeitar a vida. Tá bom? Fica com essa ideia porque é ela que vai ser importante aqui. Essa história é bem legal, não vou trabalhar o texto, mas é violência urbana, tá bom? E uma violência aqui praticada, né, entre iguais. Então não é uma violência que vem dos poderosos para com os oprimidos. É uma violência entre todos aqueles que vivem na mesma condição, tá? Então vale a pena você dar uma olhadinha na história aí. Eu já fiz essa síntese para vocês, tá bom? Quantos filhos Natalina teve? Então aqui também, coração, olha lá. Haveria de ensinar para ele que a vida é viver e morrer. Dois lados, tá? Ela vai tendo filhos que ela não quer. E só o último, que é, né, fruto, né, de uma relação de abuso sexual, de estupro, tá, que não tem a figura de um pai, é esse que ela vai querer realmente criar. Tá? Então ali no final, olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela, um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Tá? São historinhas curtas, mas sempre, né, abordando os mesmos temas. É isso que você tem que perceber. Evidente, numa prova, num vestibular como o da Unicamp, vão selecionar o trecho, vão colocar a interpretação do texto ou vão abordar a temática. Tá bom? Não dá para cobrar, não dá para exigir que você se lembre, né, de enredo, de personagem, de 15 histórias diferentes. Sexto conto dos 15, Beijo na Face. Destaquei o finalzinho ali, coração. Olha a ideia aqui, né, da sororidade. Então, vítima do machismo, vocês estão percebendo em negrito, tá? Um inferno na relação dos dois, uma quase prisão domiciliar, cárcere doméstico. Então, com a desculpa, né, com o pretexto do ciúme, o marido transforma a vida dessa mulher num inferno. Salinda contemplou-se no espelho. Avisei, né, que essa imagem do espelho voltaria. Do outro lado, como se verdade fosse, o nítido rosto da amiga surgiu para afirmar a força de um amor entre duas iguais. E a cada vez que uma mergulhava na outra, o suave encontro de suas fendas mulheres engravidava as duas de prazer. Um prazer homoafetivo, uma relação homoafetiva. Uma vai encontrar apoio na outra. E um leve e fugaz beijo na face se tornava uma certeza, uma presença incrustada nos poros da pele e da memória. Então, o apoio que uma mulher, vítima de violência, vítima do machismo, encontra numa outra mulher. Numa relação até de espelho, né? Uma entendendo o sofrimento da outra. Tá? Luamanda, amor e sexualidade na perspectiva feminina, da mulher. Gozo, dor, a gente já viu essa ideia. Já apareceu lá no Ana da Venga. Ela cria palavras, famoso neologismo, lacrimevaginava. O amor é terremoto? O que é o amor? O amor é um poço misterioso onde se acumulam águas, lágrimas? Vai se perguntando. O amor comporta variantes sentimentos?
Tá buscando, né, uma definição de amor, tá lembrando até, né, o famoso soneto do Camões, amor é fogo que arde sem se ver. E aqui, coração, eu vou ler esse final porque tem uma relação de intertextualidade bem direta, bem clara. Entre encontros e desencontros, Luamanda estava em franca aprendizagem. Pode até lembrar, uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, da já citada Clarice Lispector. Uma aprendizagem no por dentro e fora do corpo. A cada amor vivido, Luamanda percebia que a lição incumpre dar, mas que ainda faltavam testes, arguições, sabatinas, e que ela sabia só um pouquinho, ou talvez nem soubesse nada ainda. Agora, encarou novamente o espelho, terceira vez que aparece, né? E se lembrou de um poema em que uma mulher, contemplando a sua imagem refletida, perguntava, angustiada, onde é que ela deixara sua outra face, a antiga, pois não se reconhecia naquela que lhe estava sendo apresentada naquele momento. A Luamanda é alguém que já viveu 5 décadas, é uma mulher dos seus 50 anos, fazendo um balanço dos seus amores ao longo da vida. E aí é óbvio, né? Eu preciso colocar, porque dá para fazer uma questão muito boa. A intertextualidade é com este poema da Cecília Meirelles, grande escritora brasileira. Tá? Então, num ano em que a FUVEST está privilegiando só autoras, só mulheres escrevendo, pode ser que apareça aí uma questão comparando um texto com o outro. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Tá? Então aqui, né, o texto original, né, que foi retomado pela Conceição Evaristo. A passagem do tempo, né, a sua identidade que vai mudando ao longo do tempo. Então como que a mulher, principalmente, vai lidar com isso, né, diante do espelho, buscando, né, a sua referência e a sua própria imagem. Como eu disse, um conto diferente na temática, mostrando, né, o corre-corre, a correria, tá, da vida urbana. Então a personagem aqui, que é a Cida, vive o tempo inteiro correndo, mas no final, olha lá, atravessou calmamente a rua, não correu, há uma mudança. Queria parar um pouco, não fazer nada de nada, talvez. Então se perguntar, né, essa correria toda, para quê, né? Vou lembrar, a vida não é útil. Está na mesma lista da Unicamp, livro do Ailton Krenak. Então aqui, fazendo a mesma reflexão. 3 histórias seguidas que vão abordar menores abandonados ou menores que vivem ali uma situação de penúria, de miséria. Tá? Então aqui, a menina é vítima de bala perdida. Tá bom? Tá, então você vai ler a historinha é interessante, eu deixei para você aí uma boa síntese, tá? Esse é menos interessante, tá bom? Também falo, quando é bom, quando não é tão bom, esse é um dos menos bons. De lixão, também é um menino abandonado, esse vive na rua e que acaba morrendo, tá? E o Lumbiá, já deixei no destaque, dessas 3 histórias foi a que eu gostei mais, por isso, lógico, eu vou, tá, ler inteiro o trecho que eu deixei aqui, tá bom? Lumbiá não havia conseguido vender nada. É aquela criança que fica vendendo coisa no semáforo. Lumbiá ainda tinha outros truques. Sabia chorar quando queria, lógico, para comover as pessoas que vão comprar seus produtos. Nas histórias que inventava, nos momentos de choro para comover as pessoas, tinha sempre uma dissimulada verdade. Lógico, a vida que leva é uma vida sofrida. Não precisa se esforçar muito, né, para conseguir chorar.
Um dado real da vida dele ou do amigo Gunga se confundia com a invenção do menino. Havia, porém, uma ocasião em que nada ameaçava os dias gozosos do menino, o advento do Natal. Só havia uma coisa, né, de que o menino gostava no Natal, um único signo, o presépio com a imagem de Deus menino. Gostava da família, da pobreza de todos, parecia a sua. A casinha simples e a caminha de palha do Deus menino, pobre, só faltava ser negro como ele. Lumbiá ficava extasiado olhando o presépio, buscando e encontrando Deus menino. Lumbiá, atento, ouvia todos os comentários e aguardava a oportunidade de visitar a Belém instalada no interior da loja Casarão Iluminado. Havia, entretanto, um problema. Estava proibida a entrada de crianças sozinhas. Ninguém na porta. Mordeu os lábios, pisou leve e, apressado, entrou. Lá estava o Deus menino de braços abertos. Nu, pobre, vazio e friorento como ele. Nem as luzes da loja, nem as falsas estrelas conseguiam esconder a sua pobreza e solidão. Lumbiá tocou na imagem, a sua semelhança. Vejam, né? O Deus menino feito à semelhança da criança pobre. Perceberam coração, né? Perceberam corações no plural, né? Por favor. E agora vem um trecho que é poético, né? Ela sempre usa e abusa dessa característica aí do lirismo, né? Deus menino, tomou-a rapidamente em seus braços, chorava e ria, era seu, saiu da loja levando Deus menino. O segurança voltou, tentou agarrar Lumbiá, o menino escorregou ágil, pulando na rua. O sinal, o carro, Lumbiá, pivete, criança, herê, Jesus menino, amassados, massacrados, quebrados. Deus menino, Lumbiá morreu. Então, é a terceira história, né, com uma criança morrendo, na sequência, tá bom? E essa aqui eu optei, né, escolhi uma delas para ler na íntegra. É um tema importante que acaba se repetindo no livro, tá bom? Esse é um texto, né, falando de amor e sexualidade na perspectiva do homem, tá? Também a gente passa. Essa história, na minha modesta visão, é a mais fraca do livro. Não tem quase nada, tá? E aqui, como eu disse, é o melhor, né? Na minha modesta visão, o melhor. E aí, mais longo, mas eu vou ler, tá bom? Esse eu vou ler inteiro, tá bom? Então vamos chegando no penúltimo. A gente combinamos de não morrer. Já tem, lógico, né? Aquela brincadeira com a língua, né? A norma culta da língua. A gente combinou de não morrer. Aqui você faz aquela silepse de número, uma concordância ideológica, né? Gente é no plural. Então, combinamos. Tá bom? Então, lógico, tá mostrando aqui, né? Um grupo, uma coletividade. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona, gritado sob o pipocar dos tiros, violência urbana. A gente combinamos de não morrer. E cantarolou, mordiscando a dor, a canção do Seixas, Raul Seixas. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Medo, coragem, medo, coragem, medo, coragem, medo de dor e pânico. Então, como eu disse, ela criando aí os neologismos, né? Saraivadas de balas, de instantes em instantes, retumbam no interior da casa, ameaçando a diversão da mãe de Bica e de Dago. Dona Esterlinda. Temos 4 personagens aqui já. Dona Esterlinda vive na comunidade o tempo todo ali, né? Com o problema das balas perdidas. Bica, a filha, e Dago, o filho. Dorvi é o namorado da Bica. Bom? Dona Esterlinda levanta irritada e muda de canal de televisão. É tão bom ver novela. Não gosto de ver os crimes, roubos e nem noticiários de guerra. Novela me alivia. É a minha cachaça. Escapismo. Fuga, né?
Um dia Idago cantou assim para mim: uma mãe amola a gente, uma irmã amola a gente, um inimigo amola a gente, um policial amola a gente. E foi dizendo uma porção de coisa que amolava a vida dele. Acho que para Idago o mundo era só amolação. 2 filhos da dona Esterlinda. Como cada um reage às dificuldades da vida. Então, o filho, da pior forma, tá? Melancólico, deprimido. E aí é lógico, ele acaba ali caguetando, dedurando gente envolvida com tráfico, e aí sobra para ele. O menino maior, que mancava devido a uma bala perdida, segurava com as mãos a boca de Idago, e o outro derramou um vidro de pimenta pela goela dentro daquele que cultivava a língua venenosamente solta. Então, sobrou pro tal do Idago, né? Quero a morte lenta e calma. Quero boiar no profundo fundo do mar. Então, ao mesmo tempo que você tem aquela literatura de denúncia realista, de mostrar pobreza e violência urbana, você vai ter essa linguagem que vai sempre, né, acabar se encaminhando para o lírico, para o poético das coisas. Beleza? E também aqui nesse conto vai mudando o ponto de vista, vai mudando a narração de terceira para primeira pessoa. Tá? Quero o fundo do mar, amor, onde deve reinar calmaria. É lá no profundo fundo que vou construir um castelo para a morada de meu filho. Bica predileta minha vai também. Ela sabe que da ponta da escopeta também sai carinho. No fundo do mar, mundo algum explode. Bica dileta minha, a vida explode. Explode, ode, 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 mar, amor. Coração, essa ideia do explode, ode, bem legal, né? Porque a vida explodir é o lado complicado, ruim. Mas daí sai poesia. Ode é um poema lírico. Tudo bem? Então aqui é o Dorvi, né, em primeira pessoa. Ele é o namorado da Bica que está grávida. O que temos em comum é o pó do qual somos feitos. É o pó que nos faz, mais nada. Mas o meu pó corre mais perigo. Meu pó vira cinza rápido. Por quê, coração? População afro-brasileira, tendo que enfrentar situações de pobreza e violência urbana, preconceito, racismo. Tudo bem? Óbvio, né, que o tema é esse. Quem incendeia? Pode ser a polícia, pode ser qualquer um de nós mesmos, grupos rivais. Tô doido, viagem legal, a terra vai explodir do mundo canal da televisão, aqui fora já explode, malandro. Um dia vou ser navegante, quero fazer uma viagem profunda, pro fundo do mar, amor. Predileta minha, o putinho meu e eu, os 3, a viagem funda que afunda. A vida vale... A dívida é minha, com quem dividir essa dívida, essa dúvida? Dileta minha, putinho meu. Tão lógico, né? Como se estivesse aí sob efeito de droga, mas é um texto super poético, super lírico, brincando, né, com a sonoridade das palavras. Volta, né, para uma terceira pessoa, ou passa a palavra, né, passa a voz para uma outra personagem, Dona Esterlinda. Dorvi é companheiro de Bica, minha filha. Fizeram um filho, meu primeiro netinho. Eu pensei outro futuro para os meus filhos. Idago, pois é, acabaram com o garoto. Bica é tão inteligente. Dorvi está complicado. Não tem culpa. Ou tem? Conseguiu estabelecer um ponto, arriscou a pele e mantém o próprio negócio, mas confiou na pessoa errada. E agora o pessoal do Baê Pendi, o tal fornecedor, quer a paga. Eu sempre gostei do Dorvi, menino que eu vi crescer, regula idade com Bica, mas não é o companheiro que eu queria para ela. Lógico, né? Lembra o Ana da Venga ali, né? Tá o tempo inteiro enfrentando todos os riscos possíveis. Então aqui é o conto que, para mim, né, sintetiza o livro. Você tem prazer e dor e você tem as várias vozes, polifonia, várias vozes. E a gente combinamos de não morrer. Que merda, selamos agora a própria morte. E o meu putinho e a dileta minha, onde estão? Perceberam que voltou para o Dorvi.
Nosso trato de vida virou às avessas. Morremos nós, apesar de que a gente combinamos de não morrer. A morte às vezes tem um gosto de gozo, ou o gozo tem um gosto de morte, aquela mesma dualidade que se repete em vários textos, né? Gozei dor e alegria. E Dorvi, nem a mãe dele sabe, nem eu que sou sua mulher, agora quem é que está com a palavra? A Bica, né? Só adivinho só. O que dizer para o nosso filho à medida que ele for crescendo? Quero outro futuro para ele. Será que ainda há dor por vir? Olha o nome, Dorvi, né? Dor por vir. Perceberam a jogada aí, o trocadilho? E Dorvi, não sei. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Olha o prefácio lá, que foi meu ponto de partida. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento de meu filho e de filhos alheios. Síntese, resumo, fundamental para entender Conceição Evaristo. Quero contagiar de esperanças outras bocas. Contagiar de esperança. Esse é o papel da literatura que ela faz. Entre Dorvi e os companheiros dele, havia o pacto de não morrer. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Meu filho dorme. Lá fora, a sonata seca continua explodindo balas. Neste momento, corpos caídos do chão devem estar esvaindo em sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Acrescento, e de muito sangrar. Muito e muito. Tá? Então essa é a literatura que faz, né, a Conceição Evaristo. E aí, lógico, como esse, né, é um conto pesado, duro, né? Chega um agora que quebra um pouquinho com isso, que é o último. Primeiro era da ancestralidade, e aqui a gente vai retomar. Aiolua, espero que seja essa a pronúncia, ou Luá, a alegria do nosso povo. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram então? Deram de clamar pela morte, e a todo instante eles partiam. E com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. E até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos, a se tornarem infelizes. Então, lógico, né, coração? Está falando dos idosos, está falando também dos jovens, e a depressão, e a fuga da realidade aqui, né, muitas vezes buscando, né, a própria morte. Puseram-se a matar uns aos outros e a atentar contra a própria vida. Então, a falta de esperança, né? Bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha que em poucos dias acumulava e endureceu dentro de seus pulmões. E, em uma dessas noites de Macambúzia fala de um estado tal de banzo. Banzo, lá dos antigos escravos, ancestralidade. Como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. Filho da esperança. A esperança está grávida. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança. Todos se engravidaram da criança nova, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular do nosso tempo. E aí é lógico, né, coração? A esperança é de uma nova vida. Uma vida nova, uma vida renovada. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Então é isso. Você vai olhar para a realidade, você vai ter consciência dos problemas sociais, mas nem por isso você vai desanimar
e vai deixar de ter esperança. Tudo bem? Esse é o resumo do livro, né? Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida, mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Resistência. Tá? É a palavra, né? E todas nós sentimos, no instante em que Aiolua nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres. Os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. E a partir daí tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. Aiolua, a alegria de nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas Aiolua, a alegria de nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Tá? Então, um belíssimo texto aí para encerrar a obra, né? E aí é lógico que eu vou fazer essa última relação de intertextualidade. Não dá para não lembrar de Morte e Vida Severina. Por que que o título do livro é Morte e Vida e não Vida e Morte? Porque primeiro vem a morte. Severino retirante parte do sertão em direção ao Recife. Obra do João Cabral de Melo Neto, né? Obra fundamental da literatura brasileira. Severino vai encontrando mortes. Todos os que morrem no caminho dele também se chamam severinos. Somos muito severinos iguais em tudo na vida. E aí quando ele está chegando ao Recife, ele está tão desanimado que ele está achando que ele vai pular fora da ponte da vida. Então, como aparece no texto, vai optar por abreviar a própria vida, buscar a morte como solução. Só que aí chega a resposta. O filho do seu José Mestre Carpina, o filho do José Carpinteiro que nasce. E com o nascimento desse Cristo, alto de Natal pernambucano, o Cristo que nasce, lembraram lá do presépio, do Lumbiá? Tá? É o Cristo que nasce na região mais pobre e miserável do Recife. O Severino volta a ter esperança na vida, que é esse trecho final aqui maravilhoso, né? E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Tudo bem? Então aqui nasce a criança e renasce a esperança. É esse o papel, né, o trabalho da obra maravilhosa que faz a Conceição Evaristo. Então você tem morte e vida, você tem gozo e dor, você tem negação e afirmação o tempo todo. Beleza, coração? Então, aquele abraço, valeu pela paciência, fui.